meu canal. Eu sou o professor Samuel Rosas, o seu professor de História. E hoje nós vamos falar sobre o povoamento do Brasil e como isso aconteceu, tá? Nos últimos vídeos nós falamos sobre os maias, incas e astecas e agora nós vamos falar um pouquinho também como vai acontecer o povoamento do território brasileiro e os povos que aqui viviam, principalmente aqui na Amazônia, tá? Vamos falar sobre alguns desses povos. Os seres humanos chegaram ao continente americano há milhares de anos. No Brasil já foram encontrados vestígios dos primeiros habitantes em diferentes regiões do país, tá? Esses vestígios indicam que os indígenas que aqui viviam tinham diversos modos de organização social e culturas muito diferentes, né? E aí, eles também eram conhecidos como paleoíndios. Por volta de 12 mil anos atrás, o Brasil já era habitado por povos chamados aí, como eu disse para vocês, de paleoindígenas. Eles eram caçadores e pescadores e também coletavam raízes e frutas na megafauna, tá? Entre os vestígios arqueológicos dos povos paleoíndios, nós temos ferramentas, utensílios, objetos cerimoniais e fósseis. Na região do município de Lagoa Santa, em Minas Gerais, foram encontradas milhares de seres humanos, né, de fósseis de seres humanos e de animais na megafauna, tá? Para você ter uma ideia, como nós tínhamos aí muitos vestígios no Brasil e ainda hoje encontramos muitos, tá? E isso é encontrado na megafauna. Agora, o que é megafauna? A megafauna é um conjunto de animais de grande porte que já foram extintos e que conviveram com os seres humanos aqui na pré-história do Brasil. São exemplos de animais da megafauna, por exemplo, o mamute, o leão das cavernas, o rinoceronte gigante. Mas no Brasil foram encontrados fósseis de animais da megafauna que conviveram com os paleoindígenas de 12 a 4 mil anos atrás. Animais como o mastodonte, tá? A anta gigante, o tamanduá gigante, o tigre dente de sabre, a preguiça gigante e o xenoriноtério, tá? Que era um mamífero quadrúpede de 2,5 metros que pesava 800 quilogramas, tá? E esses animais viveram, claro, juntamente com os povos do Sambaqui. Entre os primeiros habitantes do Brasil estão os povos do Sambaqui, que viviam principalmente agora na região litorânea do Brasil. Mas o que são sambaquis? A palavra é uma palavra de origem tupi, a palavra sambaqui. E ela vai significar amontoado de conchas. Os sambaquis são um monte que pode ser formado por diferentes objetos, como fragmentos de cerâmicas, de pedras e de ossos, ferramentas, armas, restos de fogueiras e de alimentos como peixes, ostras, mariscos também são encontrados nesses montes. Os mais antigos sambaquis datam de cerca de 10 mil anos atrás, tá? E aí, claro, eles tinham tamanhos variados. Os tamanhos do sambaqui poderiam chegar desde um monte de 10 metros de comprimento por 2 metros de altura e até verdadeiras montanhas de 500 metros de extensão e mar de cerca de 60 metros de altura, tá? Os estudos mais recentes vão mostrar agora que os sambaquis foram construídos agora com intenção de serem marcos importantes em alguns territórios, né? Em alguns territórios eles vão ser construídos também para ser vistos de bem longe, tá? As populações que construíram são conhecidas hoje como as sociedades dos sambaquis, né? É o lugar onde eles se alimentavam, faziam cerimônia, né? Esses grandes sambaquis ainda existem, mas alguns foram destruídos aí por causa das mudanças climáticas, pela elevação do nível do mar e também pela ação do homem, tá? Os povos dos sambaquis também produziam objetos conhecidos como zoolitos, que são pedras que foram talhadas em forma de animais. E aí eu vou colocar aqui do lado, ó, um zoolito para você ver como eles eram e
né, as formas que eles tinham, ok? E alguns vão ser encontrados nos sambaquis no estado de Santa Catarina, tá? Aqui no Brasil. Além dos sambaquis litorâneos, nós vamos ter sambaquis também fluviais, que são aqueles que foram encontrados em regiões do interior do Brasil, como no Vale da Ribeira, em São Paulo, que fica no interior de São Paulo, nas proximidades do rio Xingu, que fica Iguaporé, que ficam aí no meio do Brasil, e na bacia do rio Amazonas, aqui no norte do Brasil, tá? Nós vamos ter agora os povos que falavam as línguas, agora duas línguas muito importantes dos povos antigos, o Tupi e o Macro-G. Para estudar os indígenas que habitavam no Brasil antes da chegada dos europeus, os pesquisadores vão analisar agora o idioma que esses povos falavam, né? Com base agora numa comparação de semelhanças e diferenças entre as línguas indígenas, os estudiosos vão perceber e vão classificar em dois troncos linguísticos, tá? Os dois principais vai ser a língua tupi e a língua macro-G, tá? Do tupi faziam parte agora, que faziam parte do tronco da língua tupi, nós vamos ter os indígenas Arara, Guarani, Potiguara e os tupinambás e muitos outros povos aí falavam a língua tupi no litoral do Brasil. Por volta de 2.000 anos atrás, eles vão seguir agora os cursos dos grandes rios e eles vão migrar para a Amazônia e para outras regiões do Brasil, ocupando principalmente o litoral, tá? Nós vamos ter aí esses grupos indígenas vivendo tanto no litoral quanto no interior. Os povos agora de tronco linguístico macro-G viviam na região litorânea do Brasil. Quando os povos da língua tupi passaram a ocupar ali o litoral do Brasil, eles agora entraram em conflito com os tupis e muitos da língua macro-G acabaram migrando para o interior do Brasil, ocupando também a região sul do Brasil, tá? E também um pouquinho ali da área do Planalto Central. Entre os povos de língua macro-G, nós vamos ter agora os Caigangue, os Xoclengue, os Chavantes, os Bororôs, os Caiapós, ok? Esses são os indígenas que viviam e falavam a língua macro-G em suas aldeias, tá? E essas aldeias construídas próximo dos rios praticavam agricultura, eles dependiam da caça, da pesca e da coleta, né, para sobreviver, coleta de frutos, né, na megafauna. Nós vamos conhecer agora os povos da região amazônica. Os vestígios arqueológicos aqui indicam que a região amazônica já era habitada por povos indígenas milhares e milhares de anos, antes da chegada dos europeus. Alguns pesquisadores estimam aí que havia cerca de 5 milhões de pessoas organizadas em sociedades muito complexas. Entre essas sociedades que se formaram na região amazônica estão os povos marajoaras e os tapajóis, tá? Os marajoaras, por exemplo, vamos falar um pouquinho deles agora. Os povos marajoaras habitavam na ilha do Marajó, na foz do rio Amazonas, e eles conheciam as técnicas agora de manejo das águas, tá? Eles sabiam, por exemplo, construir as suas aldeias nas beiras dos rios, deslocando-se nas épocas de cheia para grandes aterros que eles mesmos faziam, e eles chamavam esses aterros de tesos. Os tesos tinham tamanhos variados, além de serem usados para habitação, podiam servir também agora como cemitérios e centros cerimoniais. Entre os principais vestígios que os marajoaras deixaram, né, nós temos agora os artefatos de cerâmica, como urnas funerárias, tigelas, vasos, enfeites corporais e até estatuetas feitas de barro. As primeiras populações que habitavam agora a ilha de Marajó viviam de forma simples, com organização social baseada no trabalho doméstico e familiar. Eles dedicavam-se principalmente agora à caça, à pesca e à coleta de produtos na floresta, tá? Faziam também horticultura e, claro, principalmente agora cerâmica, tecidos e outros objetos eram produzidos para a família e para eventuais trocas com outros grupos. Os povos que viviam na ilha do Marajó entre os anos
de 1500 a.C. e até o século XVIII produziam cerâmicas em estilos diversos. A cerâmica marajoara foi muito famosa, viu? E demonstrava ter um grande valor como objetos artísticos e como veículo agora de comunicação social e cultural. Os seus desenhos geométricos, as figuras humanas e de animais podiam ser observados nessa decoração. A produção da cerâmica concentrava-se agora no trabalho das mulheres da tribo, tá? Eram elas que produziam esses estilos diversos, tá? Elas eram as grandes responsáveis por todo o processo, desde a escolha da argila, a modelagem que seria feita, a queima da peça, né? Fazer fogueira para queimar a peça, deixar ela mais durinha, a pintura desses objetos, né? Elas vão ser as responsáveis. Entre essas, nós vamos ter as famosas iguaçabas, destinadas para guardar agora os ossos dos mortos nas cerimônias funerárias. Também nós tínhamos estatuetas que eram utilizadas pelos pajés nos rituais, como maracás, tá? E também tinham tangas feitas de cerâmicas que eram utilizadas pelas mulheres nas cerimônias e também nos ritos de passagem, tá? Para você ter uma ideia, agora nós vamos ter aí esse tipo de cerâmica conhecida no mundo inteiro. Também temos os índios Tapajós, que eles vão ver na foz do rio Tapajós, né? E próximo aí do município de Santarém, no Pará, por volta de 1000 anos atrás, tá? Eles praticavam agricultura, cultivavam produtos como a mandioca, milho, além de realizar trocas comerciais com os povos da região. Faziam parte também da cultura tapajônica a produção de objetos feitos de cerâmica, os quais demonstravam também uma riqueza cultural muito grande desse povo. Assim como os marajoaras, os tapajós também vão fazer cerâmica. O Pedro Paulo Funari, no seu livro aí, num dos seus livros, ele vai dizer que os antigos habitantes do Brasil, tá? Ele vai falar que a originalidade da cerâmica de Marajó e de Santarém, ou Marajoara e Tapajós, surpreende, né, quem conhecer de cerâmica das grandes civilizações do passado, como a cerâmica egípcia e a grega, tá? Alguns arqueólogos acreditam que ali no meio da floresta amazônica a cerâmica tenha sido inventada ao mesmo tempo que ela foi inventada nas outras partes do mundo, tá? Então, a nossa cerâmica aqui não perde a nada para as cerâmicas que eram feitas já lá no mundo antigo, tá? O principal grupo indígena que habitava a região do rio Tapajós, agora no estado do Pará, vai ser chamado de Tapajó, tá? Habitavam na região pelo menos desde o século X até o século XVII. Sua principal aldeia está situada agora na foz do rio Tapajós, local, né, que é atual o bairro da Aldeia, na cidade de Santarém, tá? Os relatos históricos agora nos informam que os Tapajós estavam organizados aí em aldeias com mais ou menos 20 a 30 famílias vivendo juntas em casas coletivas, tá? Os grupos familiares agora possuíam líderes, né? Chefes ou caciques, como você queira chamar, a quem eles deviam obediência, tá? A cerâmica indígena, tipicamente de Santarém e da cultura tapajônica também, apresenta regularmente a representação agora de figuras humanas ou de animais, tá? Os objetos mais significativos da cerâmica de Santarém são os vasos chamados de cariatídeos, tá? Os vasos de gargalo e estatuetas e até cachimbos feitos de cerâmica, tá? Então, esses são os dois grandes povos da Amazônia. E foi assim que aconteceu agora o povoamento do Brasil, tá? Eu creio que você gostou muito das informações que eu deixei aqui. Se você gostou do meu vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos, tá? E também aperta lá no sininho para você receber mais notificação aí do meu canal, ok? Mais uma vez, eu sou o professor Samuel Rosas, o seu professor de História. Obrigado por ter assistido até aqui. Beijo, beijo. Tchau, tchau.